Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Você já parou para se perguntar da importância de ter os insumos nos canteiros de obras no prazo correto? Você sabia que quando tem atraso desses insumos, quer seja de material, mão de obra ou equipamentos, o impacto na sua produtividade ou o impacto no cumprimento do seu prazo é muito alto? Então continue aqui com a gente, nós vamos falar hoje sobre um tema muito relevante que é o cronograma de suprimentos. Para que serve essa ferramenta, como ela deve ser feita, por quem deve ser atualizada e como funciona o modus operandi no seu dia a dia, tudo bem? Bom, o cronograma de suprimentos, pessoal, eu gosto muito de dizer que ele é parte fundamental do processo de planejamento. Eu trato ele como um elemento complementar aos cronogramas de obra, a todas as ferramentas que a gente utiliza, mas pelo o fato de ser complementar não significa que ele é de relevância menor. Né? Basicamente, como é que funciona? Né? A gente lista ali todos os principais recursos, os principais insumos que eu vou precisar para minha obra. Você pode separar ali em blocos, né? Grupos de materiais, grupos de mão de obra, grupos de equipamentos, grupos de serviços e por aí vai. Para cada um desses grupos, né, eu abro ali em sub-itens, né? Por exemplo, meu grupo de materiais eu vou ter ali concreto, aço, forma e por aí vai. Para cada item desse, eu tenho que determinar qual é o meu prazo que eu preciso para fazer uma negociação e depois o prazo que eu preciso após fechada a compra desse material, o prazo que eu preciso para que esse material chegue até a obra. Então, essas informações normalmente a gente consegue com a área de suprimentos em empresas. Quando a gente está falando aí de empresas médias ou empresas grandes, até mesmo empresas pequenas têm ali seu departamento de suprimentos. E caso não tenha, caso as compras, por exemplo, sejam feitas pela própria obra, você pode determinar isso através do teu expertise, das tuas experiências recentes ou de informações de mercado, né, que você precisa aplicar para cada um deles. Então, na prática, como é que funciona? Eu tenho o meu cronograma físico lá de obras que vai me informar ali as datas que eu vou iniciar cada serviço. A partir dessa data, eu vou alimentar como um input do meu cronograma de suprimentos e ele vai fazer aquela leitura. Se eu preciso iniciar um serviço daqui 3 meses e eu preciso de 30 dias para poder negociar e depois de negociado mais 30 dias para o fornecedor se mobilizar, então na verdade eu tenho que começar o meu processo, né, que a gente chama de requisição ou de solicitação, para iniciar o meu processo de compra 60 dias antes de eu iniciar efetivamente o serviço em obra, né? Então, basicamente, existem softwares aí que podem te ajudar a montar esse cronograma. Pode ser tanto um software de gerenciamento de projetos, um MS Project ou um Primavera ou qualquer outro software, assim como pode ser, por exemplo, uma própria planilha de Excel ou qualquer outra ferramenta que você quiser aí, ferramenta de gerenciamento de projetos, tá? Então você vai lá no primeiro momento listar ali as datas de início dos serviços, obviamente você vai ter então a data que você vai precisar de cada insumo, né? Para aí o problema? Óbvio que não. Isso é um briefing, né? É a primeira informação que você traz para o teu planejamento. Então é muito importante que você tenha isso, porque ali você já vai descobrir que podem ter materiais que você precisa de 200 dias, por exemplo, para comprar, e se você estiver precisando dele daqui 100 dias em obra, já não vai dar tempo mais desse material chegar ali. Então você precisa desenvolver esse material com bastante antecedência, por isso que eu falo, o cronograma de suprimentos tem que fazer parte do pacote do processo de planejamento que você desenvolve, não só perto do início da obra, mas ao longo do desenvolvimento de todos os projetos, inclusive, tá? Bom, vai começando a obra, eu vou fazendo o acompanhamento tanto do meu cronograma quanto das contratações que vão acontecendo. Vou registrando essas contratações, aquelas que vão acontecendo dentro do prazo, ótimo, está dentro do que eu previ. Aquelas que não forem acontecendo ou que forem atrasando, eu preciso, obviamente, ter um plano de ação em cima daquilo, tentar conseguir prazos menores para que o material ou o recurso necessário chegue na obra no tempo que eu preciso. Cada atraso desse é exponencialmente representado depois no cronograma, porque, obviamente, a gente está falando de uma rede lógica de serviço. Se eu tenho atraso no serviço-chave, eu vou, obviamente, estar atrasando os demais, né? A gestão desse cronograma, pessoal, pode ser feita pela obra, pode ser feita por algum profissional do escritório, pode ser feita por um profissional da área de suprimentos,
por um profissional da área de planejamento ou por alguém alocado em obra, né? O mais importante é que tenha, obviamente, uma frequência grande de análise desse material, uma frequência de atualização bastante recorrente. Eu sugiro aqui, dependendo obviamente do prazo da obra, mas eu sugiro aqui pelo menos semanalmente, você fazer uma atualização disso, fazer uma análise das próximas compras que precisam ser acontecidas para você se planejar melhor. Exemplo, eu vou pedir uma quantidade muito grande de cerâmica para minha obra. Não basta eu requisitar a cerâmica, eu preciso de tempo para analisar os projetos, analisar o orçamento que foi feito, para levantar os quantitativos, as especificações, para aí sim passar a bola para o pessoal de suprimentos para poder fazer as cotações e eu efetivamente depois seguir com as compras, né? A partir daí é informado para a obra a data de recebimento desse material, no exemplo aqui da cerâmica, e aí a gente faz um outro processo muito importante que eu falo aqui para vocês, que é o follow-up das entregas. Então não adianta simplesmente eu ter o fechamento de uma compra, garantir, daqui 90 dias chega o material em obra e vamos esperar os 90 dias. Pode acontecer, pessoal, que esse material chegue antes ou chegue muito depois. Se eu não fizer um follow-up, se eu não fizer um acompanhamento junto ao meu fornecedor, eu posso ficar surpreso positiva ou negativamente depois ao longo da obra. Às vezes eu estou esperando muito material para aquela data, tá bom? Então tomem bastante cuidado com isso. Outra coisa importante do cronograma de suprimentos é você monitorar as próximas contratações, né? Então sempre crie uma rotina, crie uma sistemática, não para olhar só o que está atrasado, mas tudo que eu preciso fazer nos próximos 3 meses, os próximos 6 meses, de novo, para eu poder me preparar. Às vezes chega a hora de eu solicitar o material, fazer um levantamento quantitativo, e eu vou descobrir que eu não tenho um projeto específico para aquilo, eu precisava ter pedido esse projeto com maior antecedência, né? Então vamos assim olhar todos os elementos necessários para, de novo, fazer o cronograma fluir. Quando bem feito, pessoal, esse cronograma de suprimentos ajuda demais a gente a visualizar diversas coisas e ajuda muito a gente naqueles tópicos que a gente fala de eliminação de desperdícios em obra, né? Então, quer ver um exemplo clássico de um desperdício? Que é quando o colaborador, o operário fica parado esperando uma frente de trabalho. Muitas vezes essa frente de trabalho é ocasionada ou por falta de materiais ou até por falta de frente de serviços mesmo, né? Então, se eu garanto que o material está disponível na data, na especificação, na condição correta e no local correto que eu preciso, eu estou com meio caminho andado para ajudar na eliminação desses desperdícios e, por tabela, gerar fluxo para a minha obra, tá bom? Bom, ficou aqui então a nossa dica em relação ao cronograma de suprimentos. Depois deixa aqui seus comentários se você utiliza esse cronograma num formato diferente e me fala aí se você já teve problemas ou não com relação à não utilização desse arquivo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Espero que vocês estejam aproveitando aqui o nosso canal. Um grande abraço. Se gostou do vídeo, por favor, compartilhem, dê o joinha aqui, se inscreva no nosso canal para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas que tenham interesses comuns aqui. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço, viu?